Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Museu de Zoologia. Hoje vamos tratar de uma doença que tem crescido de forma acelerada em toda a nossa região e que tem preocupado profissionais não somente da área da saúde, mas também a toda a população. Vamos falar sobre a dengue. E eu tenho o prazer de receber dois convidados, dois excelentes profissionais para abordarem essa problemática, né? Esta questão que está tão em pauta em todos os lugares, algo bastante preocupante. Tenho o prazer de receber minha convidada tão especial, Mainara Figueiredo Cascais, ela que é professora da Unesc, coordenadora do curso também de Biologia, é doutora em Ciências Ambientais e uma pesquisadora de ponta. Ao lado dela, também tenho o prazer de receber para esse podcast o professor Tiago Moretti. Ele que, entre tantas especialidades, tem atuado, né, nesses últimos momentos, e ao longo de muito tempo também, né, como um biólogo da área, biólogo responsável, né, na vigilância epidemiológica. Ele é um biólogo da vigilância epidemiológica da Regional de Saúde de Criciúma. E por tantos anos fomos colegas também aqui da Unesc, como professor na área de evolução, né, um expert na pesquisa de zoonoses, doenças transmitidas por vetores, e é um grande prazer tê-los conosco nesse podcast. A gente inicia falando sobre algumas definições, né? Especialmente quando a gente abre a internet para buscar informações sobre essa doença, uma das primeiras frases colocadas nos textos vem dizendo que a dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, né? E aí, para tornar esse termo mais popular, explicar para eles o que significa esse termo, né? Por que essa doença é denominada arbovirose? O que seria isso? Então, olá a todos, né, professora Morgana, um prazer estar aqui no podcast do museu, junto aí o professor Tiago no dia de hoje, para falar desse assunto que está tão em alta e que repercute, né, tanto nas redes sociais como nos grupos de amigos, e importante aí, um papel importante do biólogo na nossa sociedade. Verdade. Quando a gente trata de algumas doenças, tais como aí as ditas arboviroses, né, nós estamos falando de um grupo de doenças que é causada por alguns tipos de vírus e que vão ser transmitidas ao ser humano através de algum vetor, nesse caso, através de um mosquito. Então, é importante a gente lembrar que essas doenças pré-existiam, né, de forma, vamos dizer assim, harmônica no meio ambiente, passando para outros mamíferos, para outros primatas, e em algum momento, possivelmente pensando num desequilíbrio ambiental, esses vetores chegam mais próximo às cidades, onde daí nós estamos, né, e encontram um hospedeiro ideal, né, com pouca pelagem cobrindo o corpo, e com um tamanho de uma população bastante grande, fazendo aí uma disseminação rápida desse tipo de situação, desse tipo de doença. Com relação a essa parte ainda, dessa vinda, né, desse crescimento, Tiago, evidências apontam que esse vírus, ele chegou até nós, né, vamos dizer assim, por meio desse mosquito que veio, de acordo com as evidências históricas, por meio do tráfico de escravos, né, no período dos descobrimentos dos continentes e tal, né. O que se sabe, em termos de, vamos dizer assim, relatos laboratoriais, registros, né, que esse primeiro surto se deu em 1982. É isso? 1982, 1981. É claro que de lá para cá, como a Mai bem colocou, houve, né, continuou aparecendo momentos de formas mais endêmicas, outros surtos maiores. Mas esse crescimento hoje, né, essa explosão que a gente está vendo
de uma maneira assim bastante significativa no nosso território, se deve a quê? Então, falando ali um pouquinho do nome, né? Aedes aegypti. O Aedes aegypti significa o maldito do Egito, né? Isso. Aedes, maldito, aegypti, Egito. Então, sim, ele veio no tráfico negreiro e conviveu, né, com a população. Só que aí houve campanhas, né, de erradicação. Então, o Brasil conseguiu erradicar esse mosquito antes, né, do boom ali, da década de 80. E aí, depois da década de 80, a gente pode dizer que ele se adaptou bem às condições da área urbana da cidade, né? Então, você não vai encontrar o Aedes aegypti na área rural. Então, ele é um mosquito que ele está bem adaptado às condições que nós colocamos na nossa residência, nas ruas, né, de acordo com o nicho econômico também do município, e aí ele se adaptou a essas condições, né? E agora a gente tem um crescimento dele, então você tem a adaptação. Antes a gente falava, poxa, tinha que ser água limpa, né, e parada. Não tem mais isso de água limpa, tá? Então, as pessoas botam às vezes borra de café, fazem algumas mandigas, botam alguma coisa na água, não tem mais isso. Então, a cada ciclo, né, isso é o processo adaptativo de todos os seres vivos. Então, ele foi criando, né, não criando, mas a questão de seleção natural e adaptação, ele foi se estabelecendo cada vez mais em condições que seriam adversas. Então, antes a questão de temperatura, né, nós tínhamos ele só na área tropical. Hoje você já tem uma expansão também para ele, para o norte dos Estados Unidos e tudo mais. Então, você tem esses ciclos de adaptação. E nós, no Brasil, a gente teve, então, né, a partir da década de 90, essa expansão, e com isso que a gente chama de interiorização. Então, ele não é mais agora o mosquito das grandes capitais, dos grandes centros, que é o que a gente chama de interiorização. E nisso você tem aí várias questões. A Mari colocou aqui a principal, né, o desequilíbrio ambiental. E aí a gente pode falar de todas as doenças, né, de zoonoses, que são em virtude do desequilíbrio ambiental. Porque a partir do momento que você tem uma fragmentação do habitat, animais que não se encontravam, agora tem que ficar no mesmo lugar por causa de abrigo e alimento. E aí tem o que a Maria acabou de falar, né, que a gente chama de spillover, que é um vírus ou qualquer outro parasita pular de uma espécie para outra. Então, nós temos isso, um desequilíbrio ambiental bem grande. E a partir de 2019, nós temos aí a questão também da pandemia, né? Nós tivemos outros problemas. Em 2019, teve uma epidemia no Brasil. E aí veio o Covid, né? Algumas guardas nossas se abaixaram, né, para dengue e para outras doenças. E aí ficou, então, agora essa expansão no estado de Santa Catarina. Perfeito. Falando um pouco mais sobre o mosquito, né? Vamos por partes. Mai, na área biológica, né? Quando a gente fala nas características desse inseto, vamos defini-lo assim, categorizá-los, né? E de certa forma dar algumas características importantes até na identificação. Por exemplo, a questão de tamanho, coloração, né? Que hábitos tem esse mosquito? É hábito mais manhã, noite, entardecer? Fala um pouco para nós sobre as características deste mosquito. Então, o Aedes aegypti, assim como outros mosquitos, né, e moscas fazem parte de um grupo que dentro do conceito biológico a gente chama de dípteros, que são animais voadores, são insetos, então apresentam uma certa mobilidade, né, o que facilita a transmissão aí de algumas doenças e por isso que acabam sendo vetores de algumas doenças. Importante salientar, do ponto de vista de reprodução, né, que é onde pega, acho que a grande questão do combate, né, à dengue, do combate à proliferação desse indivíduo, é que é um animal de ciclo de vida muito rápido. Então, logo após o acasalamento entre machos e fêmeas, a fêmea vai ovopositar, né, colocar os ovos em água. E aí nós tínhamos, né, trabalhávamos na prevenção, olha, é uma água limpa, é uma água parada, mas hoje a gente já descaracteriza um pouco disso, né? Qualquer forma de água acumulada, ele tá lá. Então, esse movimento, né, de
colocar esses ovos dentro aí de 7, 10 dias. Esse ovo vai eclodir numa larva. Essa larva consegue ficar no ambiente aquático, tem uma série de adaptações. E aí, então, logo após aí mais alguns dias, o surgimento do mosquito, né, na sua fase adulta. Então, na fase que a gente conhece. Talvez essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? Como que eu sei que é o mosquito da dengue? Isso. Né? E claro que existem algumas características. Então, ele é um mosquito de cor escura, um mosquito, né, preto, com manchas rajadas, tanto nas pernas, quanto na região, como a gente chama de região dorsal, né? Como se fossem nas costas dele, né? Com 3 listas brancas. Tamanho... Ele tem alguns centímetros, menor, né? Ele é menos... isso que é engraçado, né? A gente diz assim, o nosso inimigo, ele é silencioso e ele é pequeno. Ele tem menos de 1 centímetro. Então, é 0,7, né? 7 milímetros, 8 milímetros. Então, é uma coisa muito pequena. É importante também dizer por que só as fêmeas sugam o sangue, né? Porque muita gente pergunta, mas o mosquito, todos sugam, né? E aí, então, é preciso explicar o porquê de só as fêmeas sugarem, né? Porque, de uma maneira geral, eles se alimentam do néctar, de líquidos da seiva, né? De uma maneira geral, a espécie. Mas as fêmeas é que sugam e que tem todo esse trâmite, né? Do ciclo vital da própria doença, né, se estabelecer e ir adiante em função da fêmea. Isso. Né? Os mosquitos né, podem apresentar diversos hábitos alimentares. No caso dos machos do Aedes, eles vão ser fitófagos, né? Vão se alimentar de partes líquidas aí de diversas plantas. Mas as fêmeas são hematófagas, muito relacionado à necessidade de uma fonte de proteína para o desenvolvimento reprodutivo dessa fêmea. E é interessante a gente pensar, né, como é que por que ela consegue transmitir, né? Então, a gente costuma dizer, eu levei uma picada de mosquito, né? E aí, lá na biologia, a gente vai falar que o aparelho bucal, né, as peças bucais são picadoras sugadoras. Então, ele vai penetrar o tecido epidérmico, o tecido da pele dos animais. E lá é como se tivesse uma bifurcação desse tubo, né? Um que vai fazer a sucção, mas outro que vai fazer a deposição de algumas substâncias, como anestésicos ou anticoagulantes. E aí é nesse movimento da picada, né, de liberar algumas substâncias para dentro do corpo do seu hospedeiro, digamos assim, que vai ter a inserção, né, de vírus como dengue, zika, chikungunya, entre outros. Perfeito. E com relação também a essa questão da temperatura, né? Muito se fala, temperatura muito baixa consegue matar, nós vamos entrar no período de inverno, né? Como fica isso, Tiago? A gente sabe que ele é sazonal, né? Certo. Esses booms, geralmente, dessa sazonalidade, né? Explica para nós um pouco sobre isso. Eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim, né? A questão é que nós vivemos num lugar que nós temos as 4 estações. Então, no inverno, definidas. Realmente... Definidas. Então, no inverno, realmente, nós temos, né, uma menor quantidade do mosquito Aedes aegypti. E aí, só aproveitando, falando do mosquito Aedes aegypti, você falou ali, a Mai falou bem ali da coloração, às vezes as pessoas ficam em pânico porque viram que estava no braço delas, né, o mosquito rajadinho, com as patinhas pintadinhas. Então, assim, gente, nós temos 2, né? Temos o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Os 2 a olho nu, a hora que você olhar rápido, eles vão ser semelhantes. Se você conseguir, assim, né, dar um tapa nele ou conseguir pegar ele, você pode levar ele aí para a unidade de saúde mais próxima aí, a do seu bairro. Coloca ali numa tampinha, só diz ali, né, onde foi encontrado, o nome da pessoa, que eles vão encaminhar para a regional de saúde para a gente verificar qual é o mosquito mesmo, qual é a espécie. E aí a gente depois, né, se for realmente constatado o Aedes aegypti, vai ter todo o controle, né, da situação. Mas aí voltando, o que é a questão do verão? Tá? A Mai colocou ali, poxa, eu tenho um desenvolvimento do mosquito de 7 a 10 dias. Quanto mais quente, e aí nos insetos, mais rápido esse desenvolvimento.
Tá? Então, eu tenho um desenvolvimento do Aedes aegypti, na verdade eu posso ter uma faixa bem larga, de 7 até 17 dias, 18 dias. Tudo depende da temperatura. E aí o que acontece? Verão, temperaturas altas, eu tenho um mosquito se desenvolvendo a 7 dias, né? Muito rapidamente. No inverno ali, né? Outono, aí já vai o desenvolvimento a 10 dias, 12 dias. Perfeito. Então, no verão eu tenho mais mosquito em menos tempo. E uma fêmea coloca 400 ovos. Então, você pensa aí, né? Aí, cada fêmea que nasce coloca outros 400, é uma progressão geométrica. Isso no verão. Então, a primeira questão do verão é a temperatura. A segunda potencialização que o verão faz é a quantidade de chuvas. Quanto mais chuvas, mais criadouros com água disponível. Então, é essa questão que o verão traz, né? A aceleração desse metabolismo, né? De ovo, né? Até a fase adulta e a potencialização de possíveis criadouros. Perfeito. Sobre a parte que a gente diz assim que o Aedes aegypti, ele é um mosquito que se adaptou bem à área urbana. E a gente pode encontrá-lo geralmente no meio da casa, atrás de um móvel. Como é que se dá esse cotidiano dele, o dia a dia, né? A gente pode encontrá-los facilmente, uma vez que ele já se adaptou tão bem, né, à nossa área urbana, às nossas residências. Geralmente ele ficaria onde? Nas nossas casas? Perfeito. E isso é uma pergunta, assim, bem importante, porque a questão da vigilância epidemiológica, nós, né, verificamos as armadilhas, nós verificamos os pontos estratégicos, onde que pode ter, né, produtos com bastante acúmulo de água, como floricultura, né, ferros velhos, borracharias, e já existe uma lei para isso, né? E as pessoas, né, esses empresários, eles estão se adequando. Cada vez eles se adequaram mais, porque tem a questão da vigilância sanitária, a questão de multa e tudo mais. E aí o que aconteceu? Hoje a gente tem um cenário que 70% dos focos que encontramos, né, o foco é a presença do Aedes aegypti, 70% desses focos são nas residências. Ou seja, nós na nossa casa, ali no nosso cantinho, é que não fazemos o nosso papel. Então, pode ser que sim, deixamos lá um vasinho com planta, ali no pratinho, né, tem a água, o mosquito fêmea vai ali, coloca o ovinho, alguma coisa que às vezes a gente tem o pote do cachorro, né, que só vai lá colocando água, a gente não escova, fica lá o tempo. Algumas coisas que a gente esquece, né, de próprio brinquedo das crianças no quintal. Então, assim, nós temos baldes, né, enfim, nós temos vários depósitos, né, que nós usamos no nosso cotidiano, que é a gente deixar nesse relento, né, e aí à disposição que chove e enche esse depósito. Então, o nosso problema está aí, está nas residências mesmo. E falando um pouco da transmissão, né? A gente fala muito do mosquito, e que é o principal vetor, né? E a questão da transmissibilidade pela picada do mosquito. É menos provável, mas sobre a ocorrência, a possibilidade de ir numa transfusão de sangue ou de gestante para feto, né? Como isso se dá? Se daria menos com um potencial infinitamente menor, vamos dizer assim, Tiago? Os estudos que a gente teve, né, por exemplo, a gente lembra bem do caso do Zika vírus, né? O Zika vírus, ele tinha esse potencial de atravessar a barreira placentária, tanto que depois a gente só conseguiu verificar realmente por causa dos casos de microcefalia, né? Certo. Não teve um dano ao bebê. Nos casos da dengue, a gente não tem essa descrição na literatura, né? Então, uma criança, né? Enfim, um feto nascer de dengue, porque o que acontece? Quando a pessoa é picada pela dengue, o que vai acontecer? Depois ali, o período de incubação do vírus, ele varia de 2 a 15 dias. O que eu quero dizer com período de incubação? O mosquito pica a pessoa, o mosquito com o vírus, transmite esse vírus, e esse vírus pode ficar sem manifestar os sintomas de 2 a 15 dias. E aí, o que acontece? Depois que ele manifesta os sintomas, a pessoa fica nesse estágio, né, que são os 7 dias do sintoma, ela pode transmitir o vírus para quem? Para um outro mosquito que, ao picar o sangue dela, né, o mosquito sem o vírus, o mosquito se contamina. E aí pode picar outras pessoas. Então, o período, né, de circulação do vírus da dengue no sangue da pessoa é muito pouco. Né? E aí depois vem todo o combate, anticorpos. Então, você não tem essa transmissão
né, da dengue de pessoa a pessoa. Isso. E também a questão, né, pro feto. E então o tempo da picada até aparecer os sintomas geralmente... Varia de pessoa para pessoa, mas em média de 5 a 6 dias, né? Dentro dos 2 a 15 dias do período de incubação. E aí a pessoa vai sentir os sintomas, é bom a gente caracterizá-los novamente, né? Os clássicos seriam... A gente fala da tríade clássica, né? Que é dor de cabeça, a febre e a dor no corpo todo, né? Tem gente que já... Peguei pessoas, né, com dengue e elas falam assim, olha, parece que me mascaram a noite inteira e depois me jogaram fora. Ou passou um trator por cima de mim. A sensação do atropelado, assim, né? Porque são muitas dores nas juntas, né? Que a gente usa o nome popular nas articulações, né? Então, é uma dor intensa mas que no momento em que a gente está, muitas vezes a gente também confunde com outras situações, né? A gente passou aí pelo período do carnaval, teve um boom de novo da Covid, então muitas vezes as pessoas se perguntavam, né? Mas será que tô, né? Com o que eu tô? Com o que eu tô? É dengue, é Covid? E aí a pessoa faz o quê? Então, a gente, nós temos uma região do estado, né, em Joinville, que ela está bem complicado. E aí você imagina no período do Covid, você estava tendo febre amarela, você estava tendo a dengue e você estava tendo Covid e influenza. Puxa vida. E as pessoas, tipo assim, será que eu vou para a unidade de saúde ou não vou? Porque também tem que estar em isolamento. Foi uma situação, e aí você pensa na sobrecarga. Não sabe onde recorrer. Exato. Então, assim, várias dúvidas, né? Uma incerteza bem grande. E aí, corre para onde? Então, nesse caso, né, da dengue, o que a gente coloca? Você ficou ali, né, os sintomas. Os sintomas, eles duram 7 dias. Então, se você diz assim, poxa, eu tô com uma dor no corpo, uma dor de cabeça, mais de 7 dias, 8, 10 dias, não é dengue, tá? Então, a dengue, essa dengue que antigamente chamava de dengue clássica, né? Que seria a febre, a dor de cabeça, a dor muscular, a Mari colocou ali, né, dor nas articulações, que a gente chama de dor atrás dos olhos, retroorbital. Então, as manchinhas, aqueles exantemas, são 7 dias, tá? Então, principalmente dengue, você viu, né? Você tá com a dor retroorbital, você tá com as petecas, as manchas vermelhas no corpo. Opa, eu posso realmente estar com dengue. Então, mas qualquer dúvida a gente sempre diz, né? A porta de entrada ali é a atenção primária, né? O SUS atende esses casos, então você tem ao que recorrer. E a principal coisa, suspeitou de dengue, muita hidratação. A hidratação é o que faz toda a diferença, né? Para você ter a resposta, né, aos sintomas da doença serem brandas ou serem mais graves. Por a hidratação quê? No começo. Porque você tem principalmente a questão da dengue depois, se ela se agrava, então só fazer um contexto geral, um quadro. Né? Você tem 3 tipos de você ter, assim, o agravamento da dengue. A gente chama primeiro de dengue, depois dengue com sinais de alarme e depois a dengue grave. Explica para nós isso aí, essa evolução. Até o 4º dia da doença, você não sabe o que você vai ter. Se você vai ter dengue com sinais de alarme ou dengue grave. Ali do 4º para o 5º dia, aí aparece o que a gente chama de sinais de alarme. Se aparecer uma mancha cianótica, né, como se fosse um bulbão azul, né, ou pequenos sangramentos, e aí ter mais complicações, poxa, eu estou com uma dor abdominal, e aí tem a questão, né, do aumento do fígado, entre outras questões. Opa, aí você já tem, claro, nisso você já tinha procurado o atendimento de saúde, mas você tem essas complicações, que aí levam a dengue a sinais de alarme. Então, como o fígado é muito afetado, e você também tem a questão de hemorragias, a hidratação é de suma importância nesse período, tá? E você não tem um medicamento contra o vírus da dengue. A gente trata os sintomas, é um tratamento paliativo de sintomas. E a hidratação de todo o que a gente pode fazer pelo paciente é a parte mais importante, por causa do sangramento e por causa das complicações do fígado. Inclusive, né, Tiago, quando a gente fala que o risco da automedicação, né? Porque não existe nenhum medicamento que a gente faça para combater o vírus, né, depois que ele já está instaurado, e medicamentos que vão piorar a situação justamente
por conta das hemorragias, né? Então, é muito importante esse buscar da atenção primária de saúde, porque às vezes, né, a gente, o Brasil, né, o brasileiro tem a cultura da automedicação, e alguns medicamentos podem ampliar e piorar a questão das hemorragias. Então, é importante ficar atento, né, a esses sinais. Às vezes você está lá no seu sofá e de repente aparece uma propaganda de um determinado medicamento, né? E aí você ouve só no final assim, esse medicamento é contraindicado com a suspeita de dengue. Então, aí a pessoa não estava nem aí, ela olhou rápido, ouviu dengue, assim, quando tiver doente eu vou tomar isso aí. Vou tomar isso aí. Esqueceu, contraindicado com a suspeita de dengue. É bem isso. Ele não ouviu a primeira parte. Exato. Então, assim, né, os medicamentos baseados, né, que a gente diz aspirina, né, o ácido acetil... Salicílico, obrigado, mãe. Eles são vasodilatadores. Então, imagina você estar ali, né, com febre, dor de cabeça, você pensa, poxa, a aspirina resolve. Claro. Só que aí você tem a questão que a aspirina também é vasodilatador. E aí você tá ali, do quarto dia pode ter um agravamento, e aí você faz assim com as suas artérias, expande elas. O risco para você ter uma complicação, já que o quadro de agravamento e hemorragia é muito grande. Perfeito. E o que leva, Tiago, nesse caso, dessa evolução? O que pode levar os níveis para que ele possa chegar num nível mais grave da doença? Então, assim, nós temos a principal questão aqui, as pessoas elas têm dúvida se algum tipo do vírus da dengue ele causa maior problema, maior agravamento que o outro. Tá? Então, nós temos 4 sorotipos, né? O DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Nenhum deles é mais virulento, né? Pode causar mais sintomas do que o outro. Então, assim, não é uma questão de tipo de vírus. Tá? Essa é a primeira questão. O segundo, 90% das vezes que as pessoas pegam pela primeira vez o vírus entra em contato com ele, a chance de ter a sintomatologia de dengue é a dengue normal, que a gente diria a dengue clássica. Certo. A partir do momento que você pegou o vírus, né, a primeira vez, digamos que você pegou o DEN1, que é o que mais circula em Santa Catarina. Você fica 6 meses imune ao DEN1, né? Quer dizer, 6 meses imune a todos os sorotipos, né? E para a vida toda pro DEN1. Certo. Só que você pode pegar ainda o DEN2, o DEN3 e o DEN4 depois de 6 meses. O que se vê é que após essa segunda, né, infecção por um outro sorotipo, a maior chance é você ter de dengue com sinais de alarme e a dengue, né, a dengue grave. Não existe não existe um consenso ainda na literatura para essa explicação. Então, a gente diz que ela é multifatorial. Tem a ver principalmente com idade, né? Então, já coloco aqui, nós tivemos 10 óbitos no estado. Desses 10 óbitos, 9 deles foram em pessoas com mais de 60 anos. Né? E o outro ela tinha 58. Então, a gente pode colocar, Fatoridade. Então, a gente tem fatores realmente que são das pessoas. Então, nós temos a questão de idade, né? A maior hospitalização depois dessas pessoas, né, de acima de 60 anos, são as crianças de 9 a 14 anos. E aí, por isso que vem também a questão da vacina para essa faixa etária própria. Então, são questões realmente de cada indivíduo, pode variar. Então, não é porque teve a dengue a primeira vez, não vou me preocupar. Não, você pode ter a primeira vez e ter uma dengue grave, né? Ou ter segunda, terceira vez. Eu conheci pessoas que tiveram dengue 3 vezes já, né? Ganhando na Mega Sena 3 vezes. Poxa vida. Sorteado. Isso, Sorteado, hein? Sortearam. E as 3 vezes dela foi uma dengue, né? Sem sinais de alarme, sem agravamento. Então, varia de pessoa para pessoa. E o diagnóstico, hein? É feito como, Mai? Tiago? Pelos sintomas? Como é que é feito o diagnóstico da doença? Então, assim, você tem o diagnóstico que a gente chama clínico-epidemiológico, né? Que o médico ele vai verificar a sintomatologia do paciente, vai enquadrar dentro, né, da questão da dengue. Mas sempre também acompanha um teste laboratorial. Claro que em situações que nós já pegamos, né? Eu trabalhei em situações de epidemia, que você tem aí muitos casos, e aí o sistema laboratorial, às vezes, né? E lá sem tudo fica sobrecarregado. Só o critério clínico-epidemiológico, né? A verificação pelo médico, já é um caso confirmado. Mas nesse momento, como aqui na nossa região, nós ainda, né? Na região da REC, não estamos em uma situação de epidemia, né?
Esse ano ainda não tivemos nenhum caso autóctone. Nesse momento, nós temos o Aedes aegypti. Nós sempre recorremos ao padrão ouro, que é o teste laboratorial. Nós temos o teste rápido e nós temos o teste laboratorial também de PCR, o teste molecular. Perfeito. Tratamento. Prevenção. Perfeito. Prevenção. Prevenção. Perfeito. E a vacina, que entraria dentro dessa prevenção? O que se sabe hoje de vacina? Porque ainda tem muita, vamos dizer assim, comentários, a gente escuta nas rodas, vacina acima de 60, criança vacina, ou se a pessoa tem problema de hipertensão, o que hoje são tantas vamos dizer assim, as coisas jogadas, né, dentro das informações, muitas vezes que não são as reais, mas que confundem, Claro. né? O que se sabe hoje, né, Tiago, sobre a vacina? A orientação é vacinar de que maneira, qualquer idade, o tipo de vacina, quando vacinar? Perfeito. Passa para nós essas orientações, então. A Mike, eu posso dizer que é mais cientista que eu, né? Usa mais as redes sociais para falar dessa questão de biologia. Sabe que a gente passa por fake news. Sim. Isso é um perigo, não é, Mai? Acho que esse movimento, né, em que a gente tem muito sendo falado e muito, eu acho, eu acredito, ou né, eu vi no grupo de família. A gente tem tanta forma hoje, né, de buscar a informação correta, mas com certeza as fake news e esse movimento anti-vacina mesmo que a gente vê ainda crescendo é um problema de saúde pública, né? Com certeza. Eu digo que tinha mais biólogo no bar do que certeza. Sabendo. Todo mundo era, né, microbiologista. Com certeza. Hoje todo mundo é um pouco juiz, é um pouco advogado, é médico, é biólogo, todo mundo quer entender de tudo, né? Mas isso é importante, né? Ser a fonte, as fontes. Com certeza. E por isso que a gente está aqui hoje para passar a fonte real, né? O que se tem de científico, de comprovado, de importante para a gente adotar diante dessas medidas, né? Profiláticas, que tão importante é uma vacina. Isso. O que está sendo disponibilizado hoje pelo Sistema Único de Saúde é a vacina Qdenga, do laboratório Takeda. Então, é essa que está sendo disponibilizada. Não são para todas as faixas etárias, tá? A Anvisa, né? Então, é uma vacina que vem de fora. A Anvisa, ela proibiu o uso para as pessoas acima de 60 anos. Aí você diz assim, porque não tem eficácia. E aí os movimentos fake news já dizem, é porque mata, né? Não. É porque quando você vai fazer todos os testes de vacina, né? Passa pela etapa 1, 2, 3, 4, você tem que ter o mínimo número de pessoas de acordo com cada faixa etária. Então, a Qdenga, ela não foi testada no número quantitativo acima de 60 anos. Perfeito. Por isso que ela não vai ser utilizada para essa faixa etária, tá? Ela não provocou nenhum óbito, ela não provocou reações adversas de hospitalização nem nada. Mas é que ela tem que seguir protocolos rígidos científicos de número amostral. Então, perfeito. Então, acima de 60 anos, a Anvisa, por esses critérios, não vai ser utilizado. Então, depois da faixa etária de 60 anos, a faixa etária que é mais hospitalizada são das crianças. Então, ali, 9 a 14 anos, de 6 a 11 anos, até 14 anos, elas são o segundo grupo maior de risco. Então, a vacina vai ser nesse grupo, por causa do potencial de hospitalização e é aquilo que a gente falou, agravamento ou complicações da dengue. Em relação à eficácia, o que a gente tem dessa vacina, que é o que todo mundo quer saber. Isso, tá? Como eu falei, a gente tem 4 sorotipos do vírus. Então, você tem que ter uma vacina que não combate somente um. São os 4. Tá? É a mesma coisa lá, se a gente vai tomar a tríplice, ela tem que ser, para as 3. Para o tétano, para a difteria, para tudo. Então, nós temos isso. O que o laboratório Takeda, essa vacina, ela é especializada no sorotipo 2 da dengue. Ela tem os 4 vírus inativos, mas o genoma, principal foi utilizado do sorotipo 2. Então, para o sorotipo 2 da dengue, ela tem uma eficácia de 94%, uma eficácia alta. Bem alta. Para o sorotipo 1, já baixa essa eficácia. E para o sorotipo 3, também baixa um pouco essa eficácia. Então, em média,
para todos os 4 tipos de vírus, a eficácia está em 84%. Tá? Então, é uma vacina de vírus inativado com eficácia para os 4 tipos, em média, 84%. E a disponibilidade da vacina? Então, a vacina está sendo disponibilizada de acordo com critérios, né, pelo Ministério da Saúde. O primeiro critério é a questão de epidemia, né, o número de casos por 100 mil habitantes. E você tem o ponto, né, a questão de epidemia. O segundo ponto ali, né, faixa etária. E também a questão de ter um grande centro envolvido nessa região. Quando a gente fala de grande centro, populações com acima de 100 mil habitantes. Tá? Então, esses são os critérios de disponibilização, assim, o quantitativo que vai ser enviado para cada região, depende desses critérios. E eu acho que talvez seja importante, né? A vacina é super importante, é mais um aliado, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Então, como o Thiago havia comentado, na nossa região, o número de vacinas que vai vir é menor do que de outras regiões que estão com focos muito grandes. Então, a gente talvez aqui, além, né, da imunização, que é super importante, mas é também tomar a atenção básica, né? O que a gente pode fazer para evitar a proliferação desse mosquito? E aí a gente fala, né, acho que de campanhas de dengue, dia D, há mais de 10 anos, Thiago. Bem mais. Né? E a gente volta a, talvez, né, cada cidadão que está ouvindo não tomar responsabilidade para si. E isso é importantíssimo, né? Quem puder fazer a vacina, excelente, mas cada um de nós precisa tomar a rédea aí da sua casa e olhar esses potenciais focos, fazer a sua parte, né? Porque às vezes o mosquito está ali no vizinho e eu posso estar sendo, né, picado por esse indivíduo e tá com, né, o desenvolvimento dessa doença. Perfeito. A Mai tocou num ponto bem importante, porque as pessoas pensam assim, mosquito vai, se nascer aqui, ele sai voando e acabou. Só que você tem que pensar que assim, a partir do momento, né, que eclode ali e aí os mosquitos saem voando, ele não sai voando assim igual o morcego, que às vezes o raio é de 5 quilômetros. Né? Ali na região. Ele fica local. O raio de voo dele, de localização, são 100 metros. Então, ele não vai muito longe, gente. Se ele ficar ali, né, se ele nascer no seu quintal, ele vai picar as pessoas que estão naquele lugar. Então, quando a gente verifica, a gente sempre faz assim um cálculo. Poxa, se ele ficou aqui, né, a gente encontrou um foco aqui numa casa, é potencial que a gente encontre outros ovos, né, ali mesmo, no mesmo lugar, ou 2 casas para o lado, pro direito, 2 para a esquerda, 2 no... É assim, é tudo muito próximo. E é isso que as pessoas têm que saber. Então, sim, se você está criando um mosquito, saiba que você também vai alimentá-lo com seu sangue. Com certeza. Mas essa é uma realidade. É uma realidade. Agora, sim, fazendo uma projeção, Thiago, tu trabalha dentro dessa área ali na regional, né? Qual é o cenário a médio prazo para a nossa região em termos de, pelo que está caminhando, pelo que está se revelando, né? Vamos dizer assim, os dados relativos à doença. O que a gente pode esperar nesses próximos tempos, assim, meses, né? A médio prazo, vamos dizer assim. Perfeito. Nós, como a gente falou, a gente já tem o processo de interiorização mesmo, né? Que foi alavancado ali pela questão do Covid, né? Se diminuiu a questão de campanhas sobre dengue e outras doenças, e ele, né, entrou na região. Então, nós temos aqui, pegando a região da Murel ali, Tubarão, né, Laguna, a ANREC e a MESC ali de Araranguá, nós temos 2 pontos, assim, bem críticos, né? Nós temos São Ludgero, tá? O município de São Ludgero, que nós já dizemos que ele é um município infestado e ele teve epidemia o ano passado. Epidemia são 300 casos acima de 100 mil habitantes, tá? Qual é a nossa... A preocupação é sempre assim. Primeiro, não queremos ter o mosquito, porque o mosquito é o principal transmissor, é o transmissor da dengue. Então, poxa, o mosquito vai entrar. Segundo ponto, nós não queremos que esteja no mesmo lugar uma pessoa com um vírus e o mosquito. Essa é a maior preocupação. Não pode estar junto. Tá? Exato. Só que aí o que acontece? Nós temos São Ludgero e nós temos Sombrio. Então, nossa região está no meio, né? Você tem ali
São Ludgero, vizinho de Orleans. Tá? E aí você tem um fluxo muito grande entre as duas cidades, comercial, né? Você tem as empresas ali de plástico e tudo mais, você tem a questão das universidades, que as pessoas vão, estudam, né? E etc. E a Mai falou, né? É um mosquito que ele tem um hábito diurno, né? A gente brinca que ele trabalha em horário comercial, é das 6 da manhã às 6, 7 horas da tarde. O que aumenta o risco. Isso, então as pessoas estão ali, abre a porta de um carro, no ele momento entra. Da circulação Exato. De todo mundo, né? Dos mosquitos e nossa. Tem gente que chega às 10 horas da noite em casa e coloca, depois da universidade, vou colocar veneno por causa do mosquito da dengue, né? Ele tá lá embaixo, lá dentro do armário, dormindo atrás da porta, ele vai achar que é incenso só, né? Então, essa é a nossa preocupação. Nós temos já o quê? Municípios limítrofes da nossa região, né? Com casos de dengue e o mosquito. Por exemplo, nós temos Içara. Içara, nós temos hoje 31 focos de dengue, só esse ano. Mas nós não temos ainda nenhum caso de uma pessoa doente. Agora não, em São Ludgero, vizinho ali de Orleans, você tem o mosquito e a circulação do vírus. Você tem em Sombrio o mosquito e a circulação do vírus. E aí que eu disse, né? Eu acho que eu nem tinha completado aquela hora da notícia boa e da notícia ruim. Eu dei a notícia boa, que o inverno ele para. Mas a projeção é sempre, né? O mês de abril é o pior mês de todos os anos. A gente faz aquela série histórica, né? Que é são no mínimo 10 anos. O mês de abril é sempre o pior mês no aumento do número de casos. Tá? Então, nós estamos hoje no estado de Santa Catarina já com 25 mil casos. Né? E aí a gente sempre pensa, poxa, deve ter mais mosquito do que pessoa doente. A gente tem 15 mil focos, 15 mil lugares que a gente achou a Aedes e 25 mil pessoas doentes. Para você ter uma ideia de como está a situação, né? Então, assim, nós ainda não passamos pelo pior. Essa é a projeção, assim, mais curta. Uso de repelentes. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, né? Então, você tem 3 ingredientes básicos que você tem que verificar no repelente que você compra, tá? O primeiro deles é icaridina. Você olhou, olha, tem icaridina, perfeito. Esse repelente, ele é eficiente, né, contra o mosquito da dengue. Você também tem o DEET, tá? Você olhou lá de novo, olhou o rótulo, tem DEET, fique tranquilo também. E você tem o IR3535. Então, vai comprar um repelente e verifica se tem esses 3 componentes, né? Ou icaridina, ou DEET, ou IR3535, tá? E nós temos aí outra notícia ruim, né? Não queria vir assim, só da notícia ruim. Mas qual é a próxima? O problema tá tão grande da dengue que tá faltando matéria-prima para fazer o repelente. Imagina. Porque é muito, né? Você imagina. As fábricas, né? A Johnson & Johnson e tudo mais, estão fazendo ser hora e acima de hora, em cima de hora, para dar conta da quantidade de repelente. E aí, nisso, falta matéria-prima. Então, temos mais essa questão. Já podíamos esperar por isso também, né? Com certeza. E a demanda é grande. Lógica de mercado, né? Perfeito. E aí, provavelmente, os preços daqui a pouco também sobem um pouquinho. Na época do Covid, você ia comprar uma caixa de luva, você não encontrava por menos de R$80. Máscara, né? Então, temos talvez esse possível problema aí. Desafios pela frente, pessoal. Certo. Bem, estamos finalizando mais um podcast e eu gostaria de finalizar este, né, com não digo uma mensagem, mas talvez algo que possa ser complementado daquilo que não foi dito por cada um de vocês, né, para os nossos ouvintes e aqueles que nos veem também, né, por meio do YouTube, o que dizer à nossa comunidade, né, em termos até de uma nova prevenção, reforçar tamanha importância, né, Mai, na área da questão ambiental, se tu pudesse dar essa contribuição a mais ainda nesse final de podcast, assim como o professor Tiago, para a gente encerrar esse, né, que podemos de repente dar uma sequência num próximo, né, falando ainda mais sobre dengue e outras doenças transmitidas por insetos. Mas a palavra é contigo agora, Mai. Pessoal, acho que de tudo que a gente discutiu, né, conversou aqui, um bate-papo importante, vale a pena a gente pensar que é uma responsabilidade de cada um. É verdade. Né? Esse combate, né? Não vai haver, né? Acho que o Tiago começou falando
o mosquito é um ser vivo. Então, frequentemente a gente vai buscar métodos, né, de diminuir, como já tiveram, né, entradas de mosquitos estéreis e outras situações, mas ele é um ser vivo em constante evolução. Então, ele vai buscar formas, né, e o meio vai selecionar aqueles mais resistentes. Então, esse combate precisa ser feito por cada um de nós no dia a dia, eliminando esses focos. Uhum. Assim como a gente teve, né, durante 2020, 2021, toda a preocupação com a Covid e outras doenças ficaram negligenciadas, esse momento, mais uma vez, nos convida a olhar para o cenário ambiental e entender que toda a ação humana vai ter uma reação, vai ter uma resposta, mas que também é nosso papel contribuir para que para que possamos continuar vivendo em um ambiente minimamente equilibrado. Então, a força do coletivo, né, neste caso, também está no individual. Se cada um fizer a sua parte, o coletivo todo ganha. Perfeito. Professor Tiago? Eu queria colocar assim que a vigilância epidemiológica dos municípios, eles vão estar trabalhando, né, no mês de março, o que a gente chama de dia D da dengue. Então, todos os municípios estão fazendo essa campanha, porque justamente a gente sempre espera o mês de abril pior. Então, a gente já está trabalhando antes para diminuir, né, os problemas que a gente pode ter em abril. Então, o que eu quero convidar a população, que os agentes comunitários, né, junto com os agentes de endemias, e aí vão ser fortalecidos pelo Exército, pelos bombeiros. Nós vamos estar fazendo uma campanha, realmente, cada cidade aí da região, né, dos 12 municípios da REC, vai ter um dia próprio para isso. Então, que você receba o agente de endemias, o agente comunitário, né? Tem pessoas que recebem o agente de endemias, o agente comunitário, e dizem assim, não, aqui no meu quintal tá tudo certo, não tem problema, assim. Eles são pessoas treinadas, eles têm um outro olhar, né, sobre a questão da dengue, então eles já são capacitados propriamente para entrar no lugar e já verificar onde que pode ter um potencial criadouro de dengue. Então, receba eles, né, deixa eles entrarem, fazer o seu trabalho, que vai ser bom para todos nós. E que se tiver alguma dúvida, né, poxa, a gente vive em um mundo, às vezes, inseguro, né? Então, nós temos essa questão de violência e tudo mais. Poxa, não está o bombeiro junto, não está, né, o exército, não está o policial, você ficou com dúvidas realmente que aquela pessoa, né, não estava com uniforme, enfim, liga para a Secretaria de Saúde do seu município, né, pergunta, olha, está tendo realmente um foco aqui na minha região, ou vocês estão trabalhando no dia D, eu estou aqui com tal pessoa, fornece, pede para a pessoa, né, a matrícula, o nome, então se tiver dúvida realmente, liga, né, e para questão de segurança também, mas nós estaremos, né, nesse momento, no mês de março todo, fazendo essa campanha nos 12 municípios da região. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Fica aqui os nossos agradecimentos a todos os responsáveis que estão lá trabalhando na área da saúde, né? Combatendo mais de frente com esse que é o nosso novo desafio, a dengue, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardem para o nosso próximo podcast. Muito obrigada.